Vamos falar de romances históricos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês 3 bons romances históricos daquele quadro sempre em que eu escolho melhores. Então agora são os melhores romances históricos. Eu já fiz, acho que uns 2 vídeos com este tema e apresentei 3 livros, bons romances históricos em cada um, e agora mais 3. Antes, como sempre, de começar a comentar os livros, peço para que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e também que curta esse vídeo se você gosta desses vídeos temáticos. Se você gosta de mim, também dos meus comentários, então curta esse vídeo porque me ajuda bastante. Então vamos ao tema. O que é um romance histórico? Não é exatamente um romance de época. Romance histórico é romance que traz fatos históricos. Então, assim, não basta que o romance tenha sido ambientado, né, o fato narrado tenha sido ambientado em tempos passados. Por exemplo, um romance do século XVIII. Mas, mesmo sendo do século XVIII, caracterizado no século XVIII, se não tiver ali nenhum fato histórico, fato que realmente aconteceu, ele só é um romance de época, ele não é um romance histórico. Tá? Então, quando eu escolho os melhores romances históricos, são romances que misturam fatos históricos, né? Coisas que aconteceram, personagens que existiram às vezes, não necessariamente precisa ter personagem que tenha existido, mas os fatos que aconteceram de fato, fatos que aconteceram de fato. Bom, fatos que realmente aconteceram. E isso misturado com ficção, né? Eu gosto bastante dessa mistura de ficção e realidade e tal. O primeiro que eu vou citar, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. A minha edição está em inglês. Eu acho esse romance incrível. Fiz um vídeo sobre ele, né? Então dê uma olhadinha lá. É um romance ambientado durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? Então a gente está falando de 1861 a 1865, que é a duração da guerra. Ele vai para um pouco além da guerra. A gente sabe que essa guerra foi a guerra para a libertação dos escravizados americanos. É que a gente tem a história da Scarlett O'Hara e do Rhett Butler, 2 personagens fabulosos, assim, muito bem constituídos. O que tem aqui, além da Guerra de Secessão, de fato histórico interessante, é toda essa questão da escravidão, né? Como eles são mostrados aqui, tem uma importância muito grande. O cotidiano deles, a visão que eles têm, o trato com os escravizados e tal. O Ku Klux Klan também aparece aqui, toda aquela questão do racismo americano. É um grande romance, né? O que tem de fato histórico aqui é muito bem apresentado, muito bem feito, e o que tem de ficção também, personagens muito bem constituídas, o enredo muito bom. Eu amo este romance. Filme também fantástico. O outro que eu vou citar é O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. A minha edição está em francês. Em francês ele chama Notre Dame de Paris, ou Notre Dame de Paris, como queiram. E o que tem de real aqui, assim, de fato histórico, de coisa que realmente existiu? Na verdade, o que existiu, que está aqui, existe até hoje, que é a Notre Dame. Aqui é um romance que o Victor Hugo fez para comemorar lá, acho que algum centenário da igreja, da catedral, que já nem lembro mais. Ele escreveu isso no século XIX. Então devia ser o quê? Uns 600 anos, 650 anos da igreja, porque hoje ela tem mais de 850, né, anos. Então ele fez isso para comemorar alguma data dela. Aqui é a história do Quasimodo, da Esmeralda, a cigana, Quasimodo, um corcunda deformado que é apaixonado pela Esmeralda, mas não é só ele que é apaixonado pela Esmeralda. Tem aqui o padre, já não lembro mais, da catedral, uma pessoa totalmente ambígua, mas, né, o padre, o Victor Hugo apresenta um padre aqui como vilão, né, que também é apaixonado por ela, e ela se apaixona por um cara da guarda real, enfim, encontros e desencontros. Então, assim, além da igreja que realmente existe, o que tem de bom aqui neste romance? Alguns dados do período, assim, de tudo que eu já li de romance,
este é um que caracteriza muito bem a Idade Média, que não foi escrito na Idade Média. Então, assim, o que era produzido na Idade Média, como Decamerão e outros, é mais assim, voltado para contos, novelas, textos mais curtos. E aqui é um romance longo, não foi produzido na Idade Média, mas é sobre a Idade Média. Então, ele caracteriza muito bem a descrição. Então, assim, ela, Esmeralda, é uma artista de rua, cigana. Na Idade Média tinha essa figura, né? A gente não tinha circo ainda, as apresentações eram feitas na rua. Então, a guarda real, né? A gente não tem Estado constituído ainda, então, assim, não tem segurança pública, mas tem segurança do rei. O peso da igreja, muita coisa aqui é bem caracterizada, de fato, vale a pena prestar atenção. E o último que eu vou citar é a Educação Sentimental do Flaubert. A minha edição também está em francês. Também tem vídeo sobre este livro aqui, o último que eu li. E aqui, o fato histórico bem representado, aliás, eu ia falar que este tem uma fidelidade maior à história, mas não, o vento levou também. Mas aqui, o fato histórico em questão é a Revolução de 1848 na França, quando Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, subiu ao poder. Só que a história não é focada no Napoleão, nessas coisas. Na verdade, ele é citado aqui e tal. Aqui a gente tem a história do personagem principal, cara que mora no interior, que vai para Paris, fica indo e vindo. A vida dele é maluca, ele se apaixona pela mulher do amigo, né? Fica num romance com ela, ele se envolve com praticamente todas as mulheres que aparecem nessa história. Qual é o enredo dessa história? Então, é sobre o que essa história? É uma personagem, assim, sem prumo. Todos os personagens aqui são... Você fica sem saber mais ou menos qual é que é. Tem uma discussão de uma revolução, assim, de fundo. Tem pessoas, personagens muito bem caracterizadas e que representam o pensamento de tudo que estava em jogo na época. Pensamento político, eu digo. E isso que é muito bem caracterizado, né? Então, assim, isso que causa um desconforto, você fica sem saber sobre o que é a história, não sei o que, faz parte da história que o Flaubert quis contar. Por quê? Porque aquele era um momento histórico totalmente de incerteza, né? A Revolução de 48. Então, ali tinha interesse de burgueses, de monarquistas e a classe média ali, os burgueses, a depender do andar da carruagem, se comportava de um jeito, né? A depender de outro. Então, assim, a gente tem aqui o momento em que Luiz Felipe, o rei burguês, cai, e mais para o fim, sobe Napoleão III para concretizar a vitória burguesa. A luta da burguesia pelo poder político teve início lá no século XVIII, com a Revolução Francesa e tudo mais, sendo marco, e ela é concretizada aqui, neste momento. Então, é um momento de muita incerteza política e tal, e isso é muito pontuado nos personagens, com a vida que eles levam. É tudo muito confuso, assim. Você vê os personagens, você pensa, nossa, essa pessoa necessita de um fio terra, essa pessoa é muito confusa, não sabe o que é da vida. O momento histórico ali na França é assim. Então, Flaubert caracterizou este momento histórico, cristalizou aqui na escrita de uma maneira muito competente, essa instabilidade política, que é uma instabilidade social, e é uma instabilidade, e isso impacta todos os personagens da história. Então, confiram lá o vídeo que está mais detalhado. Então, aqui nós temos 3 grandes romances, grandes em todos os sentidos, né? São calhamaços. São 3 grandes autores com 3 grandes histórias, né? Então, a gente tem histórias aqui da Idade Média, da Revolução de 48 e da Guerra de Secessão. Essas são as minhas indicações. Gostaria que vocês me indicassem livros também, romances históricos bons, para eu falar aqui e atualizar esse quadro, tá bem? Muito obrigada, beijos.